Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Depois que a taxa Selic subiu, muita gente lançou vídeo, muita gente falando sobre isso, mas a gente sabe que nesse angu tem caroço, ou seja, que não é bem assim como está todo mundo pregando aí para você. Mas antes da gente começar, antes de eu te passar tudo sobre isso, já deixa o seu like, já se inscreve se você não é inscrito e não se esquece de compartilhar com outras pessoas, porque isso ajuda demais a gente que faz conteúdo por aqui. Primeira coisa que eu quero te passar, saia da euforia, tá? O que significa isso? Quando há algum tipo de modificação no mercado, principalmente ligado à taxa Selic ou à inflação, é montado um circo de euforia para que muita gente movimente os seus investimentos. Por quê? Porque movimentação gera taxa, taxa gera imposto, ou movimentação em si gera um imposto além da taxa. E quem ganha com isso? Governo, corretoras, empresas, fundos, todo mundo ganha com isso, porque você está girando o seu patrimônio. Então, a intenção da euforia é fazer justamente o mercado se movimentar. Na verdade, o objetivo da mudança de uma taxa, por exemplo, o aumento percentual da taxa Selic, é fazer o mercado se movimentar. Se você já assistiu a nossa aula do quadro Descomplicando, falando sobre o que é a taxa Selic, para que ela funciona, basicamente, só para vocês entenderem, o aumento ou diminuição dela tem a ver muito com a inflação. Então, quando você mexe na taxa Selic e a aumenta, naturalmente você está tentando abaixar a inflação. Ou seja, você precisa de uma movimentação do mercado. Por isso existe toda a euforia. Tá? Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é saia da euforia. Não é tudo isso que é pregado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu tenho para falar para vocês. O que você precisa entender para saber se agora é a hora da renda fixa ou não, independente da taxa Selic ter subido ou ter diminuído. É o seu objetivo. Não adianta você ficar olhando indicação, não adianta você ficar olhando o boletim Focus com um aumento ou uma diminuição da taxa Selic, ou seja qual for a taxa, se você não tem um objetivo muito bem determinado para os seus investimentos. Tá? Eu costumo sempre usar analogia, e isso sim, o pessoal que me acompanha sabe que eu falo sempre. Se eu quero viajar, eu moro em Goiânia, capital do estado de Goiás. Se eu quero viajar de Goiânia para algum lugar, primeiro eu preciso definir onde é esse lugar. Por quê? Porque a partir de quando eu defino, eu consigo mensurar qual vai ser a distância, consigo mensurar em quanto tempo eu vou gastar, como eu vou, se eu vou de carro, se eu vou de trem, se eu vou de avião. Agora, se eu simplesmente falo, eu quero viajar, ou eu quero investir, mas para quê? Para onde? Certo? Então precisa de um objetivo. Mas por que eu estou falando isso? Porque com um objetivo muito bem determinado, não tem nenhuma diferença se a taxa Selic subiu ou diminuiu. Tá? Porque o seu objetivo ele está atrelado a uma coisa muito maior, que é o valor daquele ativo, não o preço. Existe uma diferença grande entre preço e valor. Preço é quanto ele custa, valor é o quanto ele é bom. Então o seu objetivo tem que estar alinhado a um ativo de valor. Tá? Que seja de fato alinhado e que tudo case, tá? Entre o ativo e entre o seu objetivo. Então, se você se preocupa demais com taxas, com euforia de mercado, com mudança de mercado, você movimenta demais, tá? E se você não tem um objetivo, por exemplo, se você tem um objetivo de... Por que eu estou falando disso, sendo até redundante? Porque esse é o ponto primordial. Se você tem esse objetivo, um objetivo de curto prazo, eu quero fazer um intercâmbio daqui a 1 ano e meio, eu vou investir para isso, objetivo de curto prazo. E aí você está investindo ali em renda fixa. Aumentou a taxa Selic, ótimo, tá? Mas se diminuir, você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em ações, em renda variável? Você vai perder tudo. Tá? E vai performar muito menos do que mesmo com a taxa Selic diminuindo em uma renda fixa, porque no curto prazo a renda fixa performa muito melhor do que a renda variável, tá? E é muito mais segura. Da mesma forma, em contrapartida, você tem investimentos ou objetivos de longo prazo em que você tem uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, e se você faz, a taxa Selic aumentou para 10,75% e você vende as suas ações e passa para a renda fixa, você vai perder muito no longo prazo.
simplesmente porque a taxa Selic aumentou. E como é um investimento, um objetivo de longo prazo, vai ter muito tempo para ela subir e descer várias vezes. E você vai ficar nesse pulo, pula num galho, pula do outro e não vai adiantar nada. Você não vai chegar no seu objetivo, tá? Então esse é o segundo ponto. Você precisa de fato definir o seu objetivo e se manter não na disciplina, mas se manter no processo que você criou. Tá? Sendo disciplinado dentro desse processo de investimento. Terceiro ponto, não existe o melhor investimento. Tá? Muita gente me pergunta, Rafael, qual que é o investimento que está dando mais hoje? Qual é o investimento melhor hoje? Isso não existe. E é muito pregado pelas pessoas que falam sobre finanças, né? Isso por pessoas até sérias que acabam caindo nesse erro de que passam a impressão de que existe uma festa, né? Onde está todo mundo ficando milionário e você é o único que não foi convidado, ou você é o único que não está sabendo que essa festa está acontecendo, tá? Você sabe dessa festa, Gleidson? Então eu também não sei onde é essa festa, tá? Mas passam a impressão para que você acredite que tenha, para que você se torne dependente deles, porque eles é quem vão te convidar para entrar nessa festa e ela não existe. Você viu aquelas paradas NFT? Vi. Que coisa horrível. Quem não sabe, pesquisa no Google aí, NFT, vocês vão ver o que é e o que aconteceu, né? Então esse é um grande ponto que você precisa analisar, que não existe o melhor investimento. O melhor investimento é alinhado ao seu objetivo, tá? Seja renda variável, renda fixa, seja criptomoeda, ação, fundo imobiliário, NFT, que a gente tocou no assunto, tá? Tudo tem que ser alinhado ao seu objetivo. Então esse é o terceiro ponto. É a hora de investir em renda fixa, Rafael? Não sei, vai depender do seu objetivo, tá? Independe se a taxa Selic subiu ou não. Estou aqui para te falar a verdade, não para te enganar. Tá? Se você quer ser enganado, pula para outro canal, porque aqui não é o seu lugar, tá bom? Vamos para o quarto ponto agora. Saiba o seu nível de conhecimento. Não adianta alguém te falar que criptomoeda está dando muito dinheiro se você nunca investiu em criptomoeda e nunca buscou conhecimento sobre isso. Sabe por quê? Porque ele pode ser até o meu melhor investimento, mas para você ele vai ser o seu pior, porque você vai pôr dinheiro e vai perder tudo. Então como é o melhor investimento? É muito subjetivo quando a gente fala sobre o melhor investimento. O melhor investimento para mim pode não ser para você e vice-versa, tá? Então por que eu falo do nível de conhecimento? Porque se você fala, agora a taxa Selic subiu e eu preciso, é a hora de investir em renda fixa, é a hora de entrar num CDBzão aí, entrar num título público, você já estudou sobre isso? Você já investiu nisso? Tá? Então tome muito cuidado com isso. Agora renda variável estourou. As ações da Magalu estão muito baratas e a empresa continua dando lucro. Você já parou para estudar, analisar os balanços da Magalu para poder investir? Por que você vai investir? Então, alinhe o seu nível de conhecimento ao seu objetivo e escolha os melhores investimentos para você. Então é isso, pessoal. Finalizada a nossa aula, vocês entenderam por que eu me preocupo muito em te falar sobre objetivos, sobre nível de conhecimento, para você não cair nessa grande oscilação de mercado, para fazer você girar patrimônio, para enriquecer cada vez mais as corretoras e o governo e você ser o único a perder dinheiro, tá? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se você não curtiu ainda, não esquece de curtir, né, Gleidson? Se inscreva se você não é inscrito e compartilhe também esse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente que produz conteúdo por aqui.